Falando aqui agora de oráculos, ou oracles. As oracles, resumidamente, elas são redes que conectam as informações externas às blockchains, ou seja, elas fornecem informações do mundo externo para as blockchains. Por quê? Blockchains, elas são sistemas bastante encerrados em si mesmo. Por quê? Porque geralmente, quando você for analisar mais a fundo essas redes, vai ver que elas trabalham muito com coisas internas. Então, a rede do Bitcoin. A deu 20 Bitcoin para B, C recebeu 20 Bitcoin de D, etc. São coisas que dependem muito das estruturas internas. Ethereum é a mesma coisa. Então, para você conseguir colocar a blockchain para o mundo real, para fazer com que ela seja de fato uma infraestrutura digital importante para o mundo, você precisa de fazer com que ela se conecte com informações externas. Alimentar as blockchains com informações do mundo externo, como cotação de dólar, por exemplo, como informações de um site. Para eu fazer a integração da blockchain com um site de verdade, eu preciso fazer essa conexão entre provedores de web e a blockchain. Então eu preciso de uma rede que forneça informações para blockchains. Isso são as oracles. São sistemas que conectam a blockchain ao mundo externo, permitindo trazer dados e transações das blockchains. Tá certo? Esse segundo item aqui, eu volto nele depois. Bom, vamos aqui dar um exemplo de aplicação para as oracles. Vamos supor que eu quero montar uma loteria descentralizada na blockchain. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um smart contract e ele precisa escolher aleatoriamente uma carteira vencedora. Então, no caso, por exemplo, eu tenho... Como é que vai funcionar essa aplicação? Cada pessoa coloca um dinheiro no smart contract, sei lá, um Ether, por exemplo. Cada pessoa que quer participar coloca um Ether nesse smart contract. E esse smart contract, quando a loteria for encerrada, ele vai aleatoriamente escolher uma das carteiras que financiou esse contrato com o dinheiro. E aí, a carteira que esse contrato escolher vai ser a beneficiária, vai ganhar o dinheiro. Simples, né? Agora, qual que é o problema dessa brincadeira toda? O problema é que blockchains são sistemas determinísticos. Sistemas determinísticos não conseguem gerar números aleatórios. Ou seja, você não consegue, por exemplo, fazer função random, escolhe aí um número de 1 a 100. Isso não existe. A blockchain não é capaz de fazer isso. Tem pessoas que acham que conseguem fazer isso, mas não conseguem. Se você vê alguém tentando te falar, usa a função block para fazer isso, é mentira. Isso não funciona, isso não existe, tá? Não tem como. Você não tem como criar nativamente, com funções internas da blockchain, um valor aleatório. Ou seja, como você não consegue criar nativamente valores aleatórios, o que você faz? Tem que importar um número randômico. Então, por exemplo, eu precisaria gerar um número aleatoriamente em alguma API, eu posso, por exemplo, gerar no Python um número aleatório e injetar no meu contrato. Então eu tenho que importar isso daí, tá certo? Então, de novo, a blockchain ela é um sistema determinístico, então não consegue gerar números aleatórios. Ou seja, esse índice sorteado, ou seja, eu tenho o índice 0, 1, 2, 3, 4, que identificam as carteiras que financiaram esse contrato com dinheiro. Eu quero escolher um dos índices, 0, 1, 2, 3, etc. Quero escolher um desses índices para ser o vencedor. Então, o índice que tem que sortear, ele tem que ser manipulado. Ele tem que ser importado. Aí vem o problema. Entretanto, se uma pessoa apenas, ou não centralizada, enviar esse número sorteado, como você pode garantir que ele foi sorteado ou ele foi manipulado, adulterado? Se ele não é nativo à blockchain. Porque a blockchain, ela garante, tudo que tiver aqui dentro, ela garante que está confiável, seguro e descentralizado. Ela garante isso. Mas tudo que for fora dela, ela não garante. Quem garante que, por exemplo, o contrato está aqui, mas eu pego aqui no meu Python, e falo, eu vou pegar um número aleatório de 1 a 100, a função randint aqui do Python, e aí, quando eu obter esse valor, eu jogo aqui dentro. Pô, como é que você pode confiar no cara que vai falar isso se você não tem como saber isso? Se você não tem como garantir que o Python dele está correto, você não tem como garantir que ele de fato sorteou esse número e não manipulou para o número que ele queria, por exemplo. Como é que você pode garantir isso? Então, esse é o problema de você ter, por exemplo, uma interface de fornecimento de dados centralizada, porque esse é o caso, né? Um cara que fala que vai sortear o valor e colocar na blockchain ele mesmo, ele é um nó centralizado. Ou seja, oracles centralizadas, o fornecimento de informação de forma centralizada são um ponto de falha. Você basicamente inutiliza todo o trabalho que a gente fez até agora, de criar uma blockchain segura e descentralizada. Porque se você centraliza a fonte de informações, tudo que trabalha com essa informação está centralizado de novo nesse nó. Aí hackers, por exemplo, vão querer atacar o quê? Eles vão ver, eu não posso atacar a blockchain? Legal, eu vou atacar então a Oracle. Por isso que você não pode ter uma Oracle, uma interface de fornecimento de dados centralizada, senão você quebra toda a brincadeira. Por isso que ela tem que ser descentralizada. Esse é o chamado problema Oracle, que consiste em 2 fatores. Blockchains são sistemas que por si só não acessam dados externos, então eu preciso importar esses dados. Porém, se eu for importar esses dados e utilizar fornecedores centralizados de informação, eles anulam a descentralização da blockchain e comprometem a segurança da rede.
Isso é o chamado The Oracle Problem. E qual é a solução para esse problema? Ora, se o problema da Oracle centralizada, é que de novo ela é centralizada e portanto ela não utiliza toda a blockchain, o que eu faço? Eu crio uma Oracle descentralizada. Eu descentralizo a Oracle em diferentes nós de computação. Esses nós de computação recebem a informação ou a obtêm de alguma maneira, e aí você consegue alimentar a sua blockchain com essa informação. A mais famosa de todas assim mesmo, é a Chainlink. A Chainlink é uma Oracle descentralizada e é um sistema que retira informações do mundo externo por diferentes nós de computação para, no fim, congregá-las por consenso. Então, ele escolhe, de fato, por consenso qual que é a informação correta, e quando ela atinge o consenso, ela transfere, ela fornece o dado para a rede da blockchain. Então, se eu voltar ao exemplo anterior, agora está tranquilo, porque tanto a Chainlink quanto a minha blockchain são inatacáveis. Elas estão descentralizadas, eu posso confiar nas duas. Então, quando eu vou obter um dado da internet, um dado do mundo real, eu forneço para a Chainlink processa, ela chega no consenso, e aí ela transforma, ela emite esse dado para a minha blockchain. E aí agora eu posso escolher o vencedor da loteria, porque eu posso garantir que a Chainlink obteve do mundo real um número randômico de fato. E aí ela pode fornecer esse número randômico da minha loteria à blockchain. E é isso.